Acompanhe agora a entrevista do dia com Denise Campos, de Toledo. E vamos falar agora sobre a atual conjuntura econômica e as condições de retomada do crescimento. Eu converso com a economista Zeina Latif. Zeina, boa noite. Oi, boa noite. Bom, Zeina, a gente tem acompanhado aí a piora das projeções quanto ao andamento da economia brasileira, o tombo deste ano, o Banco Mundial fala em 8%, o mercado já está perto de 7%, só que ao mesmo tempo a gente tem visto aí o mercado, pelo menos ele vinha com um comportamento muito favorável, apostando na reabertura e uma retomada rápida, pelo menos no exterior. Você vê algum horizonte de recuperação para o Brasil este ano ainda? Olha, a tendência é sim da gente ter uma recuperação. O problema é a velocidade dela. Esses analistas que acompanham dados diários de cartão de crédito, enfim, a avaliação, pelo menos do ponto de vista do varejo ou de uma forma mais global da economia, sem olhar especificamente segmentos, é que abril teria sido o fundo do poço e que maio a gente já não teria de novo novas quedas da atividade econômica. A conferir, mas os dados por hora vão nessa direção. Claro que ninguém está falando de recuperação para valer, é apenas praticamente parar de cair, meio que a economia se ajustando, né? O país se ajustando a essa realidade desse isolamento social. A tendência em se confirmando, né, que a gente tem de fato um platô ali, né, a tendência de estabilização dos casos, dos novos casos em agosto, e começa a ter uma queda de novos casos em setembro, e aí a gente não corre o risco de, enfim, iniciar o relaxamento do isolamento e ter que voltar atrás, que esse era um risco lá atrás apontado por especialistas da área de saúde. Quer dizer, se a gente for realmente relaxando e isso se consolidar, a gente está falando de um segundo semestre com variação positiva do PIB. É isso que está embutido, inclusive, nas projeções do mercado e eu ousaria dizer até do Banco Mundial. A questão é que, como o segundo trimestre deve vir com uma queda muito acentuada, algo de 2 dígitos, né? O segundo trimestre em relação ao trimestre anterior, já fazendo os descontos sazonais. Isso é que derruba bastante o PIB para o ano. Agora, mesmo essa projeção do mercado em 6,5% e de 8% do Banco Mundial, embute sim valores positivos para o PIB no segundo semestre. A questão, Denise, é o seguinte, mas o quanto positivo? Qual a velocidade? Aí provavelmente é lenta, é isso também que está embutido. E, infelizmente, a gente também tem que se preocupar com 2021, né? Porque dependendo de como a gente chegar ao final do ano, preocupação com contas públicas, o impacto que isso pode ter no dólar, na inflação, na taxa de juros do Banco Central, a capacidade do setor produtivo de reagir, porque vai sair todo mundo muito machucado, inadimplência elevada, contas em atraso, as empresas passando por dificuldade financeira, desemprego elevado, enfim. A gente já viu esse filme, né? Demora muito para recuperar. E a questão fiscal é um foco. Então, só para deixar claro, quer dizer, a gente sabe que é positivo, a questão é o quanto e se pode contaminar, inclusive, o próximo ano. Zeina, no começo do ano se falava na possibilidade de uma reação mais forte da economia este ano, porque a gente estava vindo aí de crescimentos na faixa de 1% ao ano, desde a recessão histórica que o país enfrentou. Agora havia dúvidas quanto ao potencial de reação da economia, porque tinha muita coisa recuperando muito lentamente. O mercado de trabalho era um dos grandes problemas, o reequilíbrio das finanças públicas, avançar com investimentos, com concessões. E tudo isso pode se repetir agora. O Brasil, na verdade, deu alguns passos atrás num processo de reestruturação. O mercado de trabalho, por exemplo, piorou. Pode ficar mais difícil ainda a gente reagir? Lamentavelmente, sim. A minha preocupação lá atrás e, obviamente, agora reforçada é a indústria. Então, aquela manufatura tradicional que perdeu muita competitividade, são segmentos pouco produtivos, não conseguem concorrer com o mercado externo, enfim, essas empresas elas já vinham numa dificuldade, tanto é que mesmo na discussão de um crescimento um pouco mais robusto, né? A palavra não é robusto, mas um pouco mais favorável este ano, que era a percepção lá atrás, era muito em função de vendas do varejo.
muito em função até do setor de serviços, mas não da indústria. O quadro da indústria era um quadro de quase estagnação, um crescimento muito baixo, exatamente por essa questão de baixa produtividade desse setor, um setor que sente tanto o custo Brasil e um parque industrial que, lamentavelmente, está muito obsoleto, está muito defasado tecnologicamente. Isso fica ainda mais grave agora, né? Então, um fator a puxar a nossa capacidade de recuperação é justamente essas fraquezas estruturais que impactam o nosso setor produtivo. Porque estimular o consumo, esse a gente já viu que é mais fácil, né? Talvez até esses dados um pouco mais positivos que a gente tem visto aí para consumo, bem pouquinho positivo, nada demais. É muito relacionado provavelmente ao próprio auxílio emergencial do governo. Agora, Zênia, você tocou nessa questão do auxílio emergencial. A gente vê muita discussão entre a possibilidade de o governo ter que prorrogar esse auxílio emergencial com mais custos, mas, ao mesmo tempo, muita gente que espera que o governo tenha um compromisso novamente com o ajuste fiscal. Ao mesmo tempo, se defende que ele dê garantias, talvez até de 100% para os empréstimos, para que o crédito possa chegar na ponta final, inclusive para a indústria, que está com dificuldades também. A gente tem pequenas empresas. Quando fala em indústria, você não fala apenas em empresas que têm um potencial enorme, recursos financeiros. Como é que você vê essa questão entre o socorro ainda aos impactos da pandemia para minimizar esses impactos e a condição fiscal? A gente vai ter que conciliar essas duas coisas, vai ter que equilibrar esses pratos todos, não tem jeito. A gente precisa, na verdade, garantir, dado que tem um custo fiscal, e essa piora dos indicadores fiscais vai cobrar lá na frente, quer dizer, a gente está falando em aumentar endividamento e que se a gente exagerar na dose, isso vai trazer preocupação com o comportamento da inflação lá na frente, Selic, então vamos ter que conciliar. E aí porque tem questões emergenciais que precisam ser resolvidas, tem grupos que não podem ficar desassistidos. Então tem duas regras de bolso aqui, que é claro que o Ministério da Economia sabe disso, não é que eu esteja falando algo que não seja reconhecido no debate. A primeira, garantir que esse recurso vai ser bem gasto, que realmente vai chegar a quem precisa e que, obviamente, que também tem chance de se recuperar. Você não pode sair achando que a gente vai conseguir sustentar todas as empresas, permitir essa travessia de todas as empresas, sendo que tem empresas que a gente sabe ou enfim, não vão ter como lá adiante sobreviver. Por exemplo, uma empresa, um negócio que dependa de aglomeração de pessoas, o governo tem que pensar bem, né, se é o caso de socorrer, né, como fazer isso. Então, a primeira coisa é essa, garantir a qualidade desse gasto público, que realmente tenha prioridades a serem atingidas e que isso ocorra. Garantir que isso não avance para o ano que vem, o que é um debate, né? Porque muitos já falam, não, mas vamos estender o período de calamidade pública, enfim. Então, seria muito importante circunscrever a este ano. E, finalmente, mais importante, a gente precisa tempestivamente, assim que possível, retomar a agenda de reformas. Porque se a gente vê que o déficit público é elevado, né, o rombo das contas públicas é elevado, a dívida cresce, mas, por outro lado, há ações para corrigir o rumo através de reformas estruturais, então isso é a senha para a gente não ter dor de cabeça com inflação e com aumento dos juros no futuro. Então é isso, tem que equilibrar. Agora se fala muito da retomada das discussões de reforma tributária, por exemplo. Reforma tributária hoje, nas discussões, além de tentar simplificar o sistema tributário, reduzir custos que as empresas têm, até por essa burocracia, o excesso de normas, se pensaria também em algum reforço de caixa do governo, aumento de receita? Olha, não é momento de aumentar a carga tributária. O máximo que a gente pode fazer é tornar o sistema mais racional e mais justo, mas aumento de carga tributária a gente estaria indo na contramão do que os países estão fazendo, sem contar que isso já mesmo antes da pandemia já era uma discussão assim, que nesse Brasil que é tão caro produzir, não é uma decisão sábia aumentar a carga tributária, a gente tem que avançar nas reformas para cortar despesas do governo. São reformas duras, algumas delas constitucionais, mas a gente não pode perder esse foco. O que é interessante dessa discussão de reforma tributária é que
que vai nessa linha de simplificação, de fazer um sistema mais justo e não de aumentar a carga tributária, é que é uma preocupação que o próprio Congresso tem levantado, muito antes do próprio governo. Então, isso mostra que é possível estabelecer pontes com o Congresso e a gente retomar a agenda de reformas, né? Passado esse período de isolamento, porque agora realmente as próprias discussões ficam difíceis. Então, tem caminhos possíveis. A crise, ela aumentou a urgência de reformas e o que a gente observa é que há consciência de importantes players políticos, quer dizer, importantes lideranças políticas quanto a isso. Não é que a gente está totalmente no escuro, ninguém sabe o que tem que fazer. Não é isso, o Brasil tem uma agenda sim, a questão é sermos ambiciosos para perseguir nessa agenda. Zeina, nós estamos fechando, mas eu queria saber, vale a pena mais um corte da Selic que deve ocorrer na semana que vem? Olha, eu não vejo com problemas, né? Não vejo, acho que não tem um risco iminente. Agora, eu acho que é aconselhável o Banco Central ir com calma. Quer dizer, o Banco Central fez um corte de 75 pontos, ou 0,75% na reunião passada, sinalizou que poderia fazer mais essa dose de cortes agora. Eu preferiria que o Banco Central fosse mais devagar. Né? O risco fiscal, os problemas fiscais vão se avolumando e eu acho que o Banco Central poderia ir aos poucos tentando esses limites já de juros que estão tão baixos. E a outra questão, que eu acho que também vale a pena ir com calma, até para guardar espaço para corte de juros nesse cenário de uma economia que avança muito lentamente. Perfeito. Eu conversei aqui com a Zeina Latifi, economista. Zeina, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Com vocês.